Olá, meus queridos alunos, meus pinguins favoritos, sejam bem-vindos finalmente a terceira e última aula desse nosso tema sobre o sistema respiratório, tá? Então essa é a terceira parte. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, volta lá na playlist de sistema respiratório e assiste as outras aulas para você ter o conteúdo completo, tá? O que a gente vai estudar nessa última aula? Nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema respiratório, passando ali pela mecânica da ventilação pulmonar, como acontece o transporte de oxigênio e gás carbônico, e também vamos estudar sobre o controle do sistema respiratório. E se você já conhece o nosso canal, já deixa o seu like. Se você está conhecendo agora, assiste essas aulas anteriores, depois você volta aqui, deixa o seu like também, se inscreve no canal. Vamos aprender? Pessoal, nós vamos começar então pelo mecanismo da ventilação pulmonar, que é aquilo que acontece naquele ciclo completo da respiração, entre uma inspiração e uma expiração. Quais são as estruturas envolvidas na ventilação pulmonar? A gente tem os músculos intercostais, que são os músculos que se encontram entre as nossas costelas, aqui na nossa caixa torácica. A gente também vai precisar do diafragma, que é um músculo que está na parte de baixo dessa caixa torácica. Na verdade, ele divide o nosso tórax do nosso abdômen. E a gente também vai precisar das pleuras, que são aquelas duas membranas que revestem o pulmão, que elas têm um espaço preenchido por um líquido lubrificante entre elas, que vai facilitar a movimentação do nosso pulmão. Na inspiração, pessoal, o que a gente faz? Os músculos intercostais e o diafragma, eles se contraem. Então, os músculos entre as costelas e o nosso diafragma se contraem. Quando os músculos intercostais se contraem, ele puxa as nossas costelas para o alto. E quando o diafragma se contrai, ele na verdade ele abaixa. Então o que vai acontecer? Você vai expandir a sua caixa torácica. E quando você expande a sua caixa torácica, o que acontece com a pressão lá dentro? Ela diminui. Lembra da seringa que a gente viu lá no finalzinho da nossa primeira aula? Quando a gente aumenta o espaço dentro do nosso tórax, a gente diminui a pressão lá dentro. A pressão de fora fica maior do que a pressão de dentro do seu tórax. Então, a pressão de fora empurra o ar para dentro do seu pulmão. Até hoje você imaginava que quando você inspirasse, é como se você estivesse puxando o ar para dentro, né? E não é isso que está acontecendo. Quando você inspira, você expande o seu tórax, diminuindo a pressão lá dentro. E o ar de fora, que está com uma pressão maior, é empurrado para dentro do seu pulmão. É o contrário do que a gente imagina, né? Nós chamamos de capacidade pulmonar vital o volume máximo de ar que cabe nos nossos dois pulmões. Para uma criança, né, isso vai lá por volta de 2 litros e num adulto, em média, uns 6 litros de ar. E a cada ciclo respiratório, nós conseguimos renovar, em média, meio litro de oxigênio. E na expiração, o que acontece? Na expiração acontece o contrário. Os músculos intercostais e o diafragma, eles relaxam. E quando os músculos intercostais e o diafragma relaxam, o que vai acontecer? A nossa caixa torácica diminui, o nosso diafragma empurra o ar que está lá dentro, aumentando a pressão dentro do nosso tórax, de forma que essa pressão vai ficar maior do que o ambiente externo. E a gente acaba empurrando esse ar para fora. É como se a gente apertasse novamente o êmbolo da seringa. A gente empurra o que tem dentro dela para fora. A gente não consegue colocar todo o ar presente no nosso pulmão para fora. Sempre fica um pouquinho de ar lá dentro. A gente chama esse ar de ar residual. E a frequência respiratória, pessoal, ela é o número de ciclos pulmonares por minutos. Assim como a gente tem a frequência cardíaca, né? Tantos batimentos por minuto, a frequência respiratória é a relação da quantidade de ciclos de ventilação por minuto. E dependendo do nosso estado de atividade física, emocional e tudo mais, a frequência respiratória ela pode aumentar. Se a gente precisa de mais oxigênio, a gente respira mais vezes. Se a gente precisa de menos oxigênio, a gente respira menos vezes. Pessoal, agora então a gente vai começar a fechar esse assunto. Vamos misturar todas aquelas coisas que a gente viu na primeira e na segunda aula para a gente conseguir entender como que o transporte dos gases acontece no nosso sistema respiratório. Essa aqui, pessoal, é a parte um pouquinho mais complicada da nossa aula, mas não é tão difícil assim, tá? Por isso eu resolvi fazer assim, eu vou dividir em etapas o que está acontecendo, começando pelo transporte de oxigênio.
Vamos com calma, porque a gente vai ver cada partezinha lá no final, a gente resume tudo para tentar fechar uma ideia. Primeiro, o que vai acontecer, pessoal? Então, a inspiração traz o ar rico em oxigênio para dentro dos nossos alvéolos. Ao mesmo tempo, o sangue venoso chega aos capilares alveolares e rico em gás carbônico. Qual que é o resultado disso? Eu tenho muito oxigênio no alvéolo, pouco no sangue. Ao contrário, eu tenho muito gás carbônico no sangue e pouco gás carbônico no alvéolo. O resultado é a hematose pulmonar. Como eu tenho um gradiente de concentração, o oxigênio vai de onde tem mais para onde tem menos, ou seja, do alvéolo para o sangue, e o gás carbônico vai de onde tem mais para onde tem menos, do sangue para o alvéolo. Vamos esquecer o gás carbônico um pouquinho e vamos falar agora sobre o oxigênio. Então, esse oxigênio que difundiu do alvéolo para o sangue, ele vai se ligar aonde? Ele vai se ligar à oxihemoglobina. Lembra? 95% do oxigênio que entra ali no nosso sangue se liga ao grupo M da hemoglobina, formando a oxihemoglobina. E a partir daí, ele vai ser transportado pelo nosso corpo, sendo esse o principal mecanismo de transporte do oxigênio. Aí, pessoal, ao mesmo tempo que a hematose está acontecendo lá no pulmão, o que está acontecendo nos tecidos? Nos tecidos, as nossas células estão utilizando o oxigênio e estão produzindo o quê? Gás carbônico, liberando esse gás carbônico ali nos arredores do tecido. As hemácias que chegam aos tecidos encontram uma condição oposta ao que elas encontraram no pulmão. Então, lá no pulmão, tinha muito oxigênio e pouco gás carbônico. Então, ela pega o oxigênio. Quando ela chega no tecido, ela encontra o quê? O contrário. O oxigênio do tecido já foi utilizado e foi liberado o gás carbônico. Então, eu tenho muito gás carbônico e pouco oxigênio. E aí vai acontecer como resultado a hematose tecidual, que é o contrário do que aconteceu no pulmão. A hemoglobina vai liberar esse oxigênio para o tecido e o tecido entrega o gás carbônico para a hemácia, para que ela possa voltar para o pulmão para ser liberado. Então, mais uma vez, lá no pulmão, muito oxigênio, pouco gás carbônico. A hemoglobina pega o oxigênio e vai para o tecido. Chegou no tecido, o que acontece? Muito gás carbônico e pouco oxigênio. Então, a hemoglobina doa o oxigênio e vai levar embora o gás carbônico para fazer a troca gasosa. Então, isso acontece tanto no pulmão quanto nos tecidos. Esse gás carbônico liberado nos tecidos, ele vai se ligar, uma pequena parte dele se liga à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, e volta dessa forma, como carbohemoglobina, lá para os pulmões, para ser liberado esse gás carbônico. A outra parte, a maior parte, na verdade, fica ali nas hemácias e reage com a água, formando quem? O ácido carbônico. A gente viu isso lá no finalzinho da nossa última aula. Então, a água com o gás carbônico formando o ácido carbônico, que é um composto instável, né? Por ser um composto instável, esse ácido carbônico se dissocia liberando H+ e bicarbonato. Então, a maior parte do gás carbônico vai voltar para o pulmão, não como gás carbônico, mas disfarçado sob essa forma aqui, forma de prótons H+ e de bicarbonato. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? A presença do H+ provoca uma mudança, uma ligeira mudança no nosso sangue, deixando o pH levemente ácido. Isso é importante para várias coisas. A primeira coisa dessas que eu disse que são importantes: a liberação do H+ ali no arredor do tecido deixa aquele ambiente um pouquinho mais ácido. Então o pH fica um pouco mais baixo, aquela região fica um pouco mais ácida. A hemoglobina, pessoal, ela é uma proteína. E como qualquer proteína, ela está sujeita à desnaturação. Quando o ambiente nos tecidos fica um pouquinho mais ácido, isso provoca uma leve mudança na conformação da oxihemoglobina e faz com que ela perca um pouquinho a sua afinidade pelo oxigênio. O que acontece? Ela libera o oxigênio exatamente no local onde ele é mais necessário. Ou seja, quanto mais gás carbônico tem, mais ácido carbônico a gente forma. O pH fica mais baixo. Quanto mais baixo estiver o pH do tecido, porque tem muito gás carbônico, muito ácido carbônico, a hemoglobina perde um pouquinho da sua forma e libera esse oxigênio exatamente onde ele é muito necessário. Então essa é a primeira coisa importante. O resultado dessa mudança de pH no tecido é o quê? É a liberação do oxigênio no tecido, exatamente onde ele é mais necessário. E aí, o que acontece, professor? Quando a gente chega lá com sangue venoso no pulmão, a gente vai encontrar um ambiente diferente agora dos tecidos. Quando você expirou, você jogou seu gás carbônico todo fora. Então, no seu pulmão não tem quase nada de gás carbônico.
Só que o seu sangue que acabou de chegar, ele não está com gás carbônico, mas ele está cheio de bicarbonato e de prótons H+. Lembra que a gente falou do deslocamento de equilíbrio na nossa segunda aula? Se não tem gás carbônico, mas tem muito disso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar o equilíbrio. A gente vai voltar a formar gás carbônico. Então, o bicarbonato e H+ se juntam novamente, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é decomposto em água e gás carbônico. Por quê? Porque não tinha nada de gás carbônico aqui no seu pulmão. Como agora eu vou ter um monte de gás carbônico no meu sangue, que acabou de ser reconstruído, de ser reformado, esse monte de gás carbônico vai difundir do sangue para o pulmão e sendo eliminado na expiração. E assim a gente completou o ciclo de transporte dos gases, pessoal. Parece um pouco complicado, mas vamos repetir, só para completar isso daí, tá? Então vamos lá. Estou no pulmão. Inspirei. Enchi o pulmão de oxigênio. Esse oxigênio tem alta afinidade pela hemoglobina. A hemoglobina pega esse oxigênio e ela viaja até o tecido. No tecido tem alta concentração de gás carbônico, que reage com a água, formando o ácido carbônico e deixa a região do tecido um pouquinho mais ácida. A hemoglobina, que está segurando o oxigênio, muda um pouquinho sua conformação e solta o oxigênio no tecido, onde ele vai ser necessário. Estando livre, essa hemoglobina pode pegar algumas moléculas de gás carbônico e ir na forma de carbohemoglobina para o pulmão. Ou esse ácido carbônico dissolvido, volta com o sangue e quando chega no pulmão, faz o processo inverso. Lá no tecido, a gente pegou o gás carbônico, reagiu com água, formou o ácido carbônico. Aqui no pulmão, a gente vai pegar o ácido carbônico, transformar em gás carbônico para poder liberar ele para o ambiente. Deu para entender? Se não ficou tão claro assim, vamos ver nesse esqueminha aqui, ó. Então, em resumo, o que acontece? Nos nossos alvéolos, o sangue pega o oxigênio e a principal forma de transporte é pela oxihemoglobina. A gente chama esse sangue de sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue vai até o tecido, quando chega no tecido, a hemoglobina libera o oxigênio, porque ali está um pouquinho mais ácido e a hemoglobina no meio ácido muda a sua conformação, o oxigênio vai para o tecido. Ele é utilizado no tecido, lá pelas nossas células que fazem a respiração celular, e entregam para o sangue o gás carbônico. O gás carbônico vai voltar para os alvéolos, só que a principal forma de transporte dele é na forma de íons, não na forma de gás. Esses íons vão até os alvéolos. Quando chega no alvéolo, esses íons formam o gás carbônico de novo, que é entregue para os alvéolos e é eliminado na expiração. Ok? Assim ficou um pouquinho mais claro, né? Eu sei, pessoal, é um pouquinho complicado. Professor, não seria muito mais simples se a hemoglobina não fizesse tudo? Não levasse o oxigênio do pulmão para os tecidos e não trouxesse de volta o gás carbônico dos tecidos para os pulmões? Concordo, pessoal, seria muito mais simples, mas não é assim. Já mostrei para vocês uma vantagem do gás carbônico ser decomposto ali naqueles íons, como eu falei para vocês, a partir da formação do ácido carbônico, que é a mudança da conformação da hemoglobina, facilitando a liberação do oxigênio no tecido. A outra questão, pessoal, é a questão do controle do mecanismo de respiração, que é o nosso próximo tema. Como que o nosso corpo controla a respiração? Você percebeu que você estava respirando até agora sem se dar conta? Agora que eu falei, você percebeu que você está respirando, mas até agora você não estava. Por que isso acontece, pessoal? Porque o nosso corpo tem um mecanismo de controle dessa respiração. Nós temos o controle voluntário e involuntário da nossa respiração. O controle voluntário, não vou nem falar muito sobre ele porque não tem tanta graça, porque é aquele que depende da sua vontade. Ele é controlado pelos centros encefálicos superiores e pelo sistema límbico, e ele depende ali das nossas emoções, a gente consegue dependendo do nosso estado emocional, aumentar a nossa frequência respiratória ou diminuir a nossa frequência respiratória, conforme a nossa vontade, tá? É simplesmente isso, você respira, inspira e expira quando quer. Agora, no sistema involuntário, ele independe da sua vontade e ele é controlado por quimiorreceptores. E isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Nós temos quimiorreceptores localizados no bulbo, que é uma região ali do nosso sistema nervoso, e na carótida e na aorta. E olha só que interessante, esses quimiorreceptores, ou seja, receptores químicos, eles conseguem perceber diferenças nas concentrações de gás carbônico
e na mudança do pH do sangue e do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o nosso sistema nervoso central, ajudando ali nas trocas gasosas e na nutrição e proteção desses tecidos. Olha só, pessoal, ele consegue perceber quando a concentração de CO2 está muito alta. Por que ele consegue? Porque quando o sangue passa por ali com um pH baixo, significa que ele está rico em gás carbônico. Se está rico em gás carbônico, significa que você está usando muito oxigênio e que tem gás carbônico demais sendo produzido. Então ele vai forçar você a respirar. Então se o sangue chega lá no bulbo e ele está com um pH mais baixo, significa que você precisa inspirar mais. Ele vai dar um clique, ele vai dar um start para os seus músculos respiratórios para começarem mais um ciclo respiratório. Na carótida e na aorta, o que acontece? Elas também percebem um pouquinho da mudança da concentração de gás carbônico, mas principalmente elas percebem quando a concentração de oxigênio está baixa demais, e também do pH, se o pH está ácido demais, estimula o bulbo através do nervo vagal. Então, avisa o bulbo pelo nervo vagal, ó, o sangue que está passando por aqui está faltando oxigênio. O bulbo desencadeia a contração dos músculos respiratórios, iniciando mais um ciclo respiratório. Então, olha, é muito inteligente. Mais uma vez, por que é importante a liberação daquele H+? Para provocar a mudança no pH e dar os gatilhos necessários para o nosso sistema nervoso controlar a nossa respiração. E é por isso que a gente respira sem perceber. É por isso que você respira quando você está dormindo, é por isso que você respira quando você está desmaiado. Tá? É um mecanismo de defesa do seu corpo. Involuntariamente, ele vai te obrigar a respirar. Você com certeza já tentou ficar prendendo a sua respiração por bastante tempo, chega um momento que é insuportável e a respiração lá flui involuntariamente, sem depender da sua vontade. Isso acontece por quê? Por conta desse controle involuntário do nosso sistema respiratório. Então, mais uma vez, quimiorreceptores presentes no bulbo percebem quando a concentração de gás carbônico no sangue está muito alta ou quando o pH do sangue do líquido cefalorraquidiano está baixo. Isso estimula a contração dos músculos respiratórios, iniciando um novo ciclo respiratório. Nas carótidas e na aorta, a gente percebe a diferença de concentração de gás carbônico, um pouquinho, mas principalmente de oxigênio, e na redução do pH do sangue. Avisa o bulbo através do nervo vagal e o bulbo desencadeia um novo ciclo respiratório, te obrigando a respirar, queira você ou não. Ufa, pessoal, acabou. Quer dizer, quase. Vou trazer algumas curiosidades para vocês a respeito do sistema respiratório. Primeiro, a questão do afogamento. O afogamento acontece quando o controle involuntário da respiração é mais forte do que o controle voluntário. Isso acontece, por exemplo, quando você está embaixo d'água por muito tempo e você fica muito tempo sem respirar, a quantidade de gás carbônico no seu sangue começa a aumentar, a formação de ácido carbônico começa a aumentar e o pH do seu sangue vai ficando mais baixo. Você segura até quando você consegue, mas em algum momento o seu bulbo vai desencadear o movimento de respiração involuntário. E aí o que acontece? Você inspira, mas como você está embaixo d'água, você acaba inspirando água, enchendo o seu pulmão de água ao invés de ar. E aí isso causa o quê? Causa o afogamento. Por isso que aquela brincadeira de ver quem fica mais tempo embaixo d'água sem respirar pode ser perigosa. Por quê? Algumas pessoas podem perder a consciência enquanto estão fazendo a brincadeira. E perdendo a consciência, isso não impede o bulbo de desencadear um processo de respiração involuntário. E a pessoa, estando inconsciente embaixo d'água, acaba inalando água ao invés de ar e pode morrer afogada dessa forma. Então tomem cuidado com as brincadeiras, pessoal. Outra questão interessante é a questão da altitude. Em locais muito altos, a concentração, a disponibilidade, a pressão parcial de oxigênio nesses locais, ela é menor. Por isso a gente sente dificuldade na respiração. A gente inspira normalmente, só que o ar que entra no nosso pulmão, ele tem uma quantidade menor de oxigênio. Então as nossas hemoglobinas pegam menos oxigênio e a gente sente aquela dificuldade, como se estivesse faltando ar. Na verdade, está faltando oxigênio naquele ar, porque tem uma quantidade menor. O nosso corpo consegue responder a isso. Nessas condições, ele aumenta a produção de eritropoietina, que aumenta a produção de células vermelhas, de hemácias no nosso sangue a partir da medula óssea, aumentando assim a quantidade de hemácias e a quantidade de hemoglobina, otimizando o transporte de oxigênio. Alguns jogadores, quando vão lá para Bolívia jogar em La Paz, por exemplo, eles precisam chegar alguns dias antes do jogo para poder se adaptar, porque
enquanto eles estão lá se adaptando, o corpo vai produzindo uma maior quantidade de hemácias. Isso facilita a respiração nas regiões mais altas, tá? Então é por isso que eles têm que chegar lá um pouquinho antes para se adaptar. Há, inclusive, pessoas que fazem uma espécie de doping com isso, né? O doping sanguíneo, que a pessoa faz um transplante de sangue, né? Sem precisar do transplante, mas simplesmente para aumentar o número de hemácias no seu sangue antes de viajar para essas regiões mais altas. Outra questão muito interessante é a questão do mergulho. Quando a gente mergulha, a gente fica embaixo d'água. Embaixo d'água a pressão é muito mais alta. Por quê? Fora da água você tem a pressão atmosférica em cima de você. Quando você mergulha, você tem, além da pressão atmosférica, a pressão da água. Então isso causa um aumento da pressão externa. Então a gente fica com o nosso tórax mais comprimido, então é mais difícil de respirar. O equipamento de mergulho utilizado, ele tem que ser adaptado para mandar a quantidade de ar suficiente para você sobreviver ali embaixo d'água, mas sempre tendo esse controle da pressão. Tanto é que uma pessoa que está mergulhando, por exemplo, que sobe muito rapidamente, uma altura muito grande na coluna d'água, ela pode inclusive ter um problema de um colapso, porque a quantidade de ar lá dentro está sob uma pressão tão alta e quando ela sai para um lugar de pressão mais baixa, a pressão mais alta acaba causando o colapso do pulmão dela. E você acha que tem alguma coisa a ver emagrecer com respirar? Você sabia que respirar emagrece? Exatamente isso, pessoal. Sabe quando você começa a fazer uma dieta e começa a fazer atividade física, você já se perguntou por que isso emagrece? Ah, professor, é porque a gente queima calorias, é porque a gente queima gordura. Olha só, você começou a fazer dieta, então diminui a quantidade de moléculas disponíveis para produzir energia no seu corpo. O que o seu corpo vai fazer? Vai pegar do estoque de carboidratos ou do estoque de gordura do seu corpo. E aí, associado à dieta, você começa a fazer uma atividade física, que requer mais energia. Olha aí, você deixou de fornecer moléculas de energia para o seu corpo e você começou a gastar mais energia com a atividade física. O seu corpo vai tirar das reservas. Ele vai começar a pegar os carboidratos, depois ele vai começar a pegar os lipídios e vai começar a transformar esse lipídio em energia. Essa energia é liberada ali na respiração celular. Ou seja, você vai pegar as suas reservas e vai transformá-las em gás carbônico e água. E esse gás carbônico, quando chega lá no seu pulmão, é jogado fora. De onde vem o gás carbônico? A gente não pega o oxigênio e transforma ele em gás carbônico. A gente pega o oxigênio, reage com moléculas orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, por exemplo, e transforma isso em gás carbônico, que é eliminado na expiração. Ou seja, quanto mais vezes você expira, mais gás carbônico você joga fora, você vai emagrecendo. Não por conta do gás carbônico em si, mas porque você está transformando seus estoques em gás carbônico para poder liberá-los. E por fim, pessoal, questão de saúde envolvendo o sistema respiratório, que também é importante para a gente, tá? Tosse e espirro. Pessoal, tosse e espirro são mecanismos de defesa. Significa que tem alguma coisa incomodando o seu sistema respiratório e o seu corpo reage tentando fazer essa coisa que está te incomodando ser eliminada. Então, quando a gente espirra, a gente joga fora o que está lá incomodando na nossa região, principalmente ali nas cavidades nasais. E quando a gente tosse, você joga fora o que está incomodando ali e atrapalhando a passagem do ar, tá? Então, são mecanismos de defesa. O espirro, pessoal, a velocidade do ar que sai é muito alta, tão alta que a gente poderia perder os globos oculares durante um espirro. E é por esse motivo que você não consegue espirrar de olhos abertos. A gente sempre que vai espirrar, fecha os olhos, porque quem espirrou de olho aberto ficou sem olho. Asma. O que acontece com a asma, pessoal? A asma é uma constrição dos canais respiratórios, dos dutos respiratórios, ou seja, principalmente dos bronquíolos. Por um mecanismo ali infeccioso ou por uma questão de alergia, aumenta-se a produção de muco e o músculo liso que envolve os bronquíolos acabam se contraindo um pouco, fazendo com que eles percam um pouquinho da sua luz, né, do espaço ali na sua luz. Isso dificulta a passagem do ar. Em alguns casos muito graves, a constrição dos bronquíolos pode ser tão grande que o ar presente nos alvéolos não consegue voltar para os pulmões. E aí você fica acumulando gás carbônico ali no pulmão. E o ar que vem de fora não consegue entrar nos alvéolos ali no pulmão. E a pessoa fica sem fazer trocas gasosas
e sofre com falta de ar, por exemplo. Aquela bombinha para asma tem um medicamento que é broncodilatador, ou seja, quando chega nos brônquios, provoca o relaxamento desses músculos, abre os bronquíolos novamente, para que o ar possa entrar e sair. Nós temos também as famosas ites, né? As inflamações das vias aéreas. A gente tem a rinite quando a gente tem inflamação da mucosa nasal, faringite, inflamação da faringe, laringite, inflamação da laringe, e bronquite, inflamação dos brônquios, né? Essas inflamações elas podem ter diversas origens, geralmente são causadas por agentes infecciosos, bactérias ou vírus, mas elas podem ser causadas por reações alérgicas também. Além das inflamações, nós temos também as pneumonias. O que acontece durante a pneumonia? São infecções causadas por alergias ou micro-organismos que se instalam nos alvéolos e podem causar o acúmulo de líquidos e de muco. O alvéolo cheio de muco ou cheio de líquido não consegue fazer as trocas gasosas. Pode ser muito grave e pode até levar à morte, então precisa tomar cuidado. O que causa pneumonia? Também podem ser reações alérgicas, também podem ser vírus, também podem ser bactérias. E por último, para a gente acabar, a gente vai falar um pouquinho sobre a enfisema pulmonar, que ela é causada principalmente pelo consumo de cigarro, pessoal. É possível uma pessoa desenvolver enfisema pulmonar por uma questão genética, mas a maioria esmagadora dos casos, ela é causada pelo uso de tabaco. O que acontece durante a enfisema pulmonar, pessoal? Vamos usar então como exemplo aqui o cigarro. A gente tem um pulmão saudável, rosadinho, e aqui está o aspecto normal de um alvéolo pulmonar. Com o uso do cigarro, algumas substâncias tóxicas começam a se acumular nas paredes dos alvéolos, provocando aqui uma inflamação. E essa inflamação vai causar a destruição dessas paredes dos alvéolos. E a destruição dessas paredes, elas são acompanhadas por um enrijecimento das paredes dos alvéolos. O que vai acontecer? Veja que aqui no começo a gente tem um alvéolo cheio de cachinhos, cheio de saquinhos aéreos. Aqui a gente tem um alvéolo que ele é muito grande e com a parede mais espessa. Aí você pode pensar, mas professor, um alvéolo grande deve fazer mais troca gasosa do que alvéolos pequenos. Aí é aí que você se engana, porque quando isso aqui acontece, a gente perde superfície de trocas gasosas. Olha só, aqui a gente tem toda essa casquinha para fazer troca gasosa, e a gente tem todas as casquinhas de dentro para fazer troca gasosa também. Aqui a gente só tem as casquinhas mais externas, ou seja, eu tenho menos superfície respiratória. E além de ter menos superfície respiratória, ela está enrijecida, inflamada, irritada, e essa pessoa não vai conseguir fazer trocas gasosas com eficiência. E é isso que causa a enfisema pulmonar. A pessoa vai ter sérias crises de falta de ar e pode levar inclusive à morte, além de poder evoluir para casos mais graves como o câncer de pulmão. E é isso, pessoal. Nós acabamos aqui a nossa aula sobre o sistema respiratório. Se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like. Se você gostou da nossa aula, deixa o seu like. Ajuda a gente nessa divulgação. Compartilha com seus amigos. E não se esqueça, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter prazer de responder para vocês. Ok? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, pinguim!